Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Chegando aqui com aquele nosso vídeo, trazendo aquelas informações sobre o Vasco da Gama. Vasco que começou a preparação para o jogo contra o Bahia, nesse domingo às 16 horas, lá em Salvador. A gente está vindo aí de 4 derrotas consecutivas e podemos fazer o penta no jogo desse domingo. É uma situação real. A gente viu o Bahia perder para o Fortaleza dentro de casa por 3-2. O Bahia jogando em cima do Fortaleza, o Fortaleza aproveitando somente os contra-ataques para fazer a vitória. O que prova que o técnico Padermo do Fortaleza estudou muito bem o Bahia. Será que o professor Diniz está estudando o time tricolor baiano também? Será que ele assistiu esse jogo que o Fortaleza ganhou para tentar fazer algo parecido? Porque o Bahia vai vir para cima da gente. E eu acho que o principal que o Diniz tem que pensar nesse momento é fazer o Vasco parar de tomar gol. Nos últimos 4 jogos, nós tomamos 10 gols. E fizemos apenas 1 gol. Nós vamos ter a ausência do Coutinho, que tomou o 3º cartão amarelo. Para mim, até um cartão amarelo meio forçado para dar uma descansada nele. E vamos ter o retorno dos nossos colombianos, o Cuesta e o Andrés Gomes, que estavam com a seleção do seu país na data FIFA, o retorno do PH, que estava com a seleção brasileira, mas também estava suspenso contra o Grêmio, não poderia jogar. Então, acho que o papel principal do Diniz nesse momento é ver como é que a gente consegue parar de tomar gol. Talvez o retorno da nossa zaga titular jogando junto, Cuesta e o Robert Renan, seja um caminho. Apesar do Cuesta os dois, né, não terem tido uma boa apresentação, principalmente no jogo contra o Juventude, mas se você pegar o recorte dos últimos jogos, na grande maioria eles foram bem. Robert Renan, no jogo contra o Grêmio, uma calamidade sem o Cuesta do lado. Eu entendo que jogar ao lado do Hugo Moura de zagueiro não deve ser fácil. Então acho que o primeiro ponto é esse. Os nossos zagueiros voltarem a atuar bem. Agora, como é que o Diniz vai montar esse meio-campo? Que a grande dúvida para o jogo contra o Bahia está no meio-campo, porque a linha de defesa está formada. Será que não seria interessante ele preencher mais esse meio-campo? E preenchendo mais esse meio-campo, ele dando mais liberdade para os nossos laterais atacar? O PH, principalmente, que tem muita velocidade, o Piton, que tem um bom passe. Será que ele vai ter a capacidade de enxergar isso? Ou será que ele vai manter o Tietê em campo novamente? Que já há 5, 6 jogos não está jogando nada em qualquer time do mundo. Um jogador que tem as atuações que o Tietê está tendo nos últimos 6 jogos já teria perdido a posição. Apenas na cabeça do Diniz, isso não acontece. Então, meus amigos, a grande questão está no meio-campo, porque eu coloquei uma escalação aqui que não é a minha escalação. É a escalação que eu acho que ele vai entrar em campo, ou que ele pode entrar em campo contra o Bahia. Que é essa aí. O Léo Jardim, o PH, o Cuesta, o Robert Renan e o Piton, essa linha de defesa fechando que não tem outra, né? Salvo algum problema físico, o Piton parece que passou mal no jogo contra o Grêmio, mas foi substituído no intervalo, mas não deve ser problema para esse jogo contra o Bahia. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton na primeira linha de defesa, nós estamos fechados. Lá na frente, com Nuno pela esquerda, Ryan de falso 9 e o Andrés Gomes pela direita, também nós estamos fechados. Não acredito que ele vai insistir com o Verratti nesse jogo, tendo o Andrés Gomes de volta. A grande questão está no meio-campo. Quem entra no lugar do Coutinho? Eu acho que ele vai botar Hugo Moura de primeiro volante, Barros de segundo homem e o Matheus França fazendo a função do Coutinho. Até porque ele já disse algumas vezes
que o Matheus França, a principal função dele, característica, é jogar de 10. Apesar dele já ter insistido no Matheus França até de segundo volante, naquela loucura que o Diniz gosta de fazer. Então, eu acho que ele entra com essa escalação aí. Agora, será que não seria interessante, de repente, reforçar esse meio-campo, colocando com Hugo Moura, Barros e Thiago Mendes, deixando, volto a dizer, os nossos laterais livres para subir, PH e o Piton, e fazendo ali, né, esse ataque muito móvel com Nuno, Ryan e Andrés Gomes, com uma movimentação sem posição fixa? Será que o Diniz conseguiria pensar um pouquinho fora da casinha, fora do quadrado dele lá, e fazer algo para surpreender o Bahia? Ou nós vamos de mais do mesmo mais uma vez? Eu acho que chegou a hora da gente começar a pensar diferente. Já passou da hora da gente começar a pensar diferente. E eu coloquei na capa do nosso vídeo aí hoje o Diniz e o Ceni, que são técnicos muito parecidos, dentro de campo e fora de campo. São técnicos que privilegiam a posse de bola, que privilegiam o ataque, que têm, na questão defensiva, algumas deficiências, e que também são muito parecidos fora de campo, porque já tiveram vários problemas com gestão de grupo ao longo da carreira. Se fala no momento que o Diniz está com problema com alguns jogadores por conta dos métodos de trabalho. Talvez uma carga excessiva de treinamento. Talvez a insistência na escalação de alguns jogadores. Outros falam de uma insatisfação em relação às substituições que Diniz tem feito e o momento em que essas substituições têm sido feitas. Outros falam que a forma de cobrança do Diniz, aquela cobrança mais enérgica, às vezes um pouco fora do tom, que alguns jogadores já estão meio por aqui com ele, já não aguentam mais esse estilo dele. E o Ceni não é muito diferente disso. Os problemas que o Diniz enfrenta são problemas muito parecidos com o que o Ceni já enfrentou. Então, a gente tem um confronto aí muito igual, tanto dentro de campo quanto fora de campo. O Diniz vem levado certa vantagem dentro de campo, né? Vamos ver o que eles vão aprontar aí para essa partida. Saiu uma entrevista do El Loco Bielsa, o técnico argentino do Uruguai, que gerou muita polêmica. Se eu não me engano, essa entrevista foi dada ontem ou anteontem, onde ele fala de si mesmo, desse jeito do Bielsa de ser, né? Não é à toa que ele é chamado de El Loco Bielsa. E ele foi bastante polêmico nessa entrevista. Essa entrevista está traduzida, quem não teve a oportunidade, se liga no que ele vai falar dele mesmo. Eu sempre digo uma palavra. Eu sou tóxico. Relacionar-se comigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico. ¿Me entiende? Eso, hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de todo eso. No crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador.
Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria. Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti, Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo, pero es lo que me tocó. Así se gestó en 40 años. Entonces hay un montón de elementos que te habilitan para determinadas cosas, que no te habilitan para otras. Cara, que entrevista muito bacana do Bielsa. Assumindo que ele é um cara tóxico, que as pessoas que se relacionam com eles acabam ficando piores, que é um cara que chega a levar um jornal para as refeições, para não ter que falar com as outras pessoas, para não se relacionar com as outras pessoas, que ele não desfruta as vitórias, que ele fica mais preocupado em como não perder do que como ganhar. Aí, meus amigos, vocês tirem as suas próprias conclusões, se há ou não alguma semelhança com treinadores que nós conhecemos. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilha, se inscreva no Corujão, vire membro para qualquer hora você está aqui na bancada comigo, falando de Vasco. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Abraço, gente. Até a próxima.